quando Deus trouxe esse tema ao meu coração, eu estava lendo justamente o texto que a gente vai ler hoje, falando sobre o povo de Israel, que havia acabado de sair do Egito, ou seja, tinham passado 400 anos na escravidão. Imagina a felicidade daquele povo, a alegria deles, de uau, a gente vai sair agora, vamos viver algo diferente. E a Bíblia diz que quando eles saíram de lá, havia um caminho curto e havia um outro caminho que era bem mais longo. Quem não gosta do caminho mais curto? Fala sério. Todo mundo gosta. Todo mundo quer ir pelo caminho assim que seja mais fácil para a gente poder chegar onde a gente quer chegar. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele impediu que o povo fosse pelo caminho mais curto e acabasse indo pelo mais longo. O mais curto, que parecia ser o melhor, era um caminho em que havia uma guerra, e eu sei que Deus sabia que o povo de Israel, se fosse por esse caminho, eles iam desistir, eles iam abandonar tudo. E Deus os levou pelo caminho do Mar Vermelho, que justamente os levava para o deserto. Eu creio que todos nós temos a promessa de que vamos chegar na terra prometida. Nós vamos chegar na terra prometida. Mas a gente às vezes se esquece. O que é que a gente vai encontrar antes de chegar lá? Por isso que o tema dessa mensagem é em direção à terra prometida. Para chegar na terra prometida vai ser fácil, pastor? A primeira coisa que eu quero que você entenda é que não vai ser fácil. Mas nós cremos que mesmo com todas as dificuldades que a gente sabe que vai enfrentar, a gente vai chegar lá. Engraçado porque além dos 400 anos de escravidão, agora eles teriam que ficar 40 anos no deserto. Talvez você diga assim, por que Deus não trasladou o povo, não teletransportou o povo para a terra prometida? Seria muito fácil. Eu acredito que algumas vezes Deus faz a gente passar por dias de dificuldades para valorizar os dias de bondade. Algumas vezes, sabe, a gente não compreende bem por que a gente está vivendo o que a gente está vivendo. Mas eu acredito que sempre existe um propósito, mas um propósito grande, lindo, perfeito, agradável, da parte de Deus para a nossa vida. Eu vi a história de um engenheiro que estava desempregado e soube que havia uma grande empresa que estava contratando justamente engenheiros com a especialidade que ele tinha. Ele ficou animadíssimo, levou o currículo. E quando ele chega lá diante do diretor da empresa, o diretor da empresa diz assim: me perdoe, as vagas foram preenchidas. Aquele homem estava todo bonito, de paletó, aquele engenheiro bem apresentável. E o diretor disse assim: agora só temos vagas para motorista. O diretor então o despediu, o engenheiro saiu da sala, cabisbaixo. E quando ele estava indo para sua casa, que ele estava ainda no pátio dessa empresa, na hora ele olhou para si mesmo e disse assim: opa, peraí, eu sei dirigir. Ele tirou o paletó, gravata, arregaçou as mangas da camisa, pegou sua carteira de motorista, voltou para o diretor e disse assim: eu sei dirigir, eu estou pronto para o cargo. Naquela hora o diretor olhou para ele e disse assim: uau, é de pessoas como você que nós precisamos. E ele foi contratado como motorista. Mas depois de um tempo, ele alcançou cargos altíssimos naquela empresa. O que é que eu estou querendo dizer para mim e para você hoje? É que ninguém sobe uma escada começando pelo último degrau.
gente vai chegar na terra prometida? Vai. Tem coisas boas de Deus para a nossa vida? Tem. Mas entenda, às vezes nós vamos nos deparar com o Mar Vermelho, nós vamos nos deparar com o deserto, nós vamos nos deparar com exércitos inimigos atrás, nós vamos nos deparar com fome, com sede, com o Jordão, Jericó. Mas nós vamos chegar lá. Sabe, você aí na sua casa, eu quero que você diga assim: a gente vai chegar lá. Eu quero que você declare: tudo isso vai passar. Eu quero que você entenda, nós estamos indo em direção à terra prometida, mas ninguém cai de paraquedas na terra prometida. Não. Vai ter o esforço, vai ter os perrengues, como a gente fala no Nordeste. A gente vai ter que renunciar a conforto, títulos, sonhos, sonos, desejos. Mas a gente tem que crer que quando a gente está se humilhando diante da potente mão do Senhor, Ele em tempo oportuno vai nos exaltar. Tem gente que quer subir no avião com destino à terra prometida, mas não quer passar pelo país da dificuldade, não quer passar pelo país da adversidade, da renúncia, do crescimento. Tem gente que quer entrar nesse avião, quer se sentar numa cadeira mais conforto, junto da janela, e viajar um voo direto, sem nenhuma escala. Mas eu quero que você entenda uma coisa: não é possível. Sabe por quê? Qual é o sabor da vitória se não tem luta? Eu não estou dizendo que a gente é adepto das lutas. Uau, vem luta. Não, ninguém aqui é doido. Mas a Bíblia diz que no mundo a gente teria aflições. Deus nunca mentiu para a gente. Mas também Ele disse: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A gente vai vencer. Nós vamos vencer o coronavírus. Claro que vamos. O fim não é esse. A gente já sabe como é que vai acabar tudo. A gente já sabe. Mas hoje eu quero que você entenda: a gente está indo em direção à terra prometida. Não é só a terra prometida que está lá no céu, é a daqui também. Porque a gente vai comer do melhor dessa terra. A gente vai viver as bênçãos e as maravilhas do Senhor aqui nessa terra. A gente vai ganhar multidões para Jesus. A gente vai cuidar bem delas. Tudo isso vai acontecer ainda aqui. Ainda aqui. Mas a gente está em direção à terra prometida. E o que é que acontece quando nós estamos indo em direção à terra prometida? Primeiro, você vai ser oprimido, mas Deus vai te dar libertação. Êxodo 1, do versículo 8 ao 13. Depois a gente vai para o Êxodo 13, do versículo 15 ao 17. A Bíblia diz assim: então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso, mais forte do que nós. Temos de agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos, e no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos. Lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir, com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, eu quero que você pegue isso, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Versículo 13 de Êxodo, versículos 15 a 17 de Êxodo 13. Quando o faraó resistiu e recusou deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto de homens como de animais. Por isso sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre e resgatamos os nossos primogênitos. Isto será como sinal em sua mão, marque em sua testa, que o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. Quando o faraó deixou
saiu o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Ei, havia uma opressão. Aquele período áureo da época de José havia passado. Um faraó que não tinha conhecido direito o que tinha acontecido, simplesmente escravizou o povo de Israel, oprimiu o povo de Israel. Mas o mais lindo de tudo é que a Bíblia diz que quanto mais aquele povo foi oprimido, foi opresso, mais ele cresceu, mais esse povo se expandiu, se multiplicou. É por isso que eu creio, esse período que a gente tem vivido tem sido um período de opressão para muita gente. Esse período que a gente tem vivido tem sido como se fosse uma escravidão para muita gente. Mas eu quero te dizer uma coisa: quando tudo passar, vai haver multiplicação. Quando tudo passar, é por isso que eu declarei nos 15 minutos antes que eu entrei aqui, vocês vão ver, quando tudo passar, os templos vão ficar superlotados. Pessoas desviadas, feridas com a igreja. Ei, essas pessoas vão correr para Jesus, elas vão servir a Deus na igreja, elas vão compartilhar sua fé, elas vão ser bênçãos. Eu creio em nome do Senhor, a igreja do Senhor vai crescer como nunca cresceu antes. Sabe por quê? Porque Deus sempre manda um libertador quando a opressão vem, sempre. E eu quero te dizer uma coisa: nesse exato texto, história, Deus levantou Moisés. Mas eu quero que você entenda que tem um que é maior que Moisés. É o Emanuel que a gente cantou hoje. Aquele que veio, ele já veio uma vez. Ele subiu, mas ele não deixou a gente só não, ele deixou outro libertador, chamado Espírito Santo de Deus, que está aí com você na sua casa agora, com a sua família. É isso aí, ele está conosco. E eu vou te dizer, Jesus vai voltar novamente para nos levar, para a gente viver eternamente com Ele. Vai acontecer isso, vai acontecer. Mas eu quero que você entenda, nós não estamos mais escravizados pelo medo. Em nome de Jesus eu repreendo o espírito de medo da sua vida. Por quê? Porque já fomos libertos. Uma francesa chamada Simone de Beauvoir disse: o opressor não seria tão forte se não tivesse cúmplices entre os próprios oprimidos. Você sabe o que é que infelizmente acontece? A culpa não está em Deus, a culpa está muitas vezes na gente, que aceita a opressão, que aceita o opressor, e que acaba infelizmente sem olhar para aquele que liberta. A Bíblia diz assim: se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Engraçado, porque o povo de Israel era um povo numeroso. Se eles vissem o potencial que havia neles, que potencial? O potencial do Deus que eles serviam, eles não teriam se entregado ao domínio dos capangas de Faraó. O problema é que muitas vezes é mais fácil a gente se submeter aos caprichos de alguém do que a gente se impor. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sei que eu mesmo tenho dado essa direção para todos da Igreja do Amor. Não fiquem de olho na mídia. Não fiquem de olho nos grupos de Instagram, de WhatsApp. Sabe por quê? Eu vou falar uma coisa para vocês. Existe um caos que está sendo espalhado pelas pessoas, que tem trazido opressão. Ei, olha para o libertador, olha para Jesus, olha para a palavra. Deus não nos chamou para sermos dominados pelo medo. Deus nos chamou para a gente dominar. A gente vai andar acima de problemas. A gente vai andar acima do coronavírus, gente. A gente vai andar acima de crise. A gente vai andar acima de tudo isso. Sabe por quê? Deus nos chamou para pisarmos a cabeça da serpente. Deus nos chamou para pisarmos, em nome de Jesus,
nos principados, nas potestades, e declarar em nome de Jesus que eles já foram vencidos, derrotados por Jesus, pelo sangue do Cordeiro. A gente pode ser sim alvo da opressão, sim, mas a gente está livre. Sabe aquela música? Eu sou livre. Declara isso aí, ó. Eu sou livre. Que? Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Declara mais uma vez: eu sou livre. Profetiza isso, vai. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Ei, em direção à terra prometida vai vir a opressão, vem, porque veio na vida deles, mas nós somos livres. Vem libertação. Winston Churchill disse: melhor lutar por algo do que viver para nada. O que a gente precisa fazer é assumir o nosso papel de valente de Deus. Eu gosto quando Deus chega para Gideão e já vai mostrando para ele: ei, homem valente, ei, homem valoroso. Lá dentro do coração dele, ele pensava assim: meu Deus, eu estou pisando em uva, eu não sou nada não, que é isso? Você é assim. Sabe por que você é filho de Deus? Você é, em nome do Senhor Jesus, alguém que vai levar esperança para a vida das pessoas. Não deixa a opressão do medo dominar a sua vida nesse tempo não. Em nome de Jesus. Quanto mais o diabo tentar te oprimir, é ele que vai cair e você vai crescer, e você vai ser um porta-voz da esperança em nome de Jesus. O que acontece quando a gente segue em direção à terra prometida? Você vai ser perseguido, mas Deus vai te dar livramento. A Bíblia vai nos falar em Êxodo 14, do versículo 1 ao 4, depois a gente vai ler o 8, e depois a gente vai pular para o versículo 13 até o 17. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo, acampem perto de Pi-Airote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó, ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó, de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Versículo 8, Êxodo 14. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito. Este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Versículo 13. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Escuta, essa é a palavra de Deus para mim, para você. Não tenha medo. Fala para a pessoa que está aí na sua casa: não tenha medo. Olha o que a Bíblia diz: fiquem firmes. Vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: porque você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar, as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, eles o perseguirão. Serei glorificado com a derrota do faraó, todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Eu vou falar uma coisa, humanamente falando. A primeira coisa que a gente pensa quando a gente lê esse texto é dizer assim: não é possível, eles passaram 400 anos lá como escravos, e agora, meu Deus do céu, tem perseguição atrás deles, e eles ainda vão passar mais 40 anos lá no deserto. Será qual seria a nossa atitude se a gente vivesse o que o povo de Israel viveu? Na verdade, talvez eu devo perguntar: qual é a nossa atitude agora, vivendo o que a gente está vivendo? Será que a gente simplesmente seria grato e dizer assim: Deus, eu sei que eu estou indo em caminho à terra prometida, eu sei que vem sim perseguição, vem opressão, mas eu vou ter libertação, eu vou ter livramento?
Ou será que simplesmente a gente vai fazer como o próprio povo de Israel fez? Será que não tinham sepulcros suficientes para que a gente pudesse ser enterrado lá no Egito? Será que não era melhor o Senhor nos levar logo e tudo acabar? Posso te dizer uma coisa? A gente precisa ter muito cuidado como cristão. Porque tem cristão que quando uma dificuldade vem, sabe, está lá milhares de quilômetros ainda lá na frente, esse cristão enfia a cabeça na terra como um avestruz. Ei, Deus não nos deu espírito de medo, não, mas de poder. Existe poder na nossa vida. A nossa obediência, sabe, a obediência de saber que Deus está dizendo assim: ei, segue esse caminho, não segue o outro. E a gente se deparar com o mar vermelho. A nossa obediência, eu vou te falar, muitas vezes vai nos levar para o olho da tempestade. Talvez você vai perguntar: mas por que eu estou passando? Por que eu estou passando por isso? Como é que eu posso estar passando por isso se eu obedeci? A realidade é que a nossa obediência muitas vezes nos leva para lugares que a gente pensa que são lugares de destruição, mas são lugares de honra. Eu vou repetir, às vezes a gente pensa que a nossa obediência vai nos levar para lugares de destruição, mas a nossa obediência nos leva para lugares de bênção, de honra. Sadraque, Mesaque e Abednego obedeceram. Eles em momento algum se prostraram diante daquela estátua que foi feita. Foram para onde? Para a fornalha. Mas foi na fornalha que Deus honrou a vida deles. Foi na fornalha que Deus manifestou o poder deles. Ei, Daniel, a obediência dele levou ele para onde? Para uma cova cheia de leões. Mas foi lá na cova que Deus manifestou o poder dele, fechou a boca dos leões e mostrou que só o Senhor é Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: a obediência de Jesus levou Jesus para a cruz. E foi lá na cruz que Ele nos deu vitória contra principados, potestades, contra o diabo, contra coronavírus, contra qualquer coisa. Às vezes a nossa obediência vai levar para lugares que a gente vai olhar e vai dizer assim: não é possível, como é que é isso? Se prepara, porque Deus está querendo nos honrar. Se prepara, porque através disso Deus está querendo nos ensinar a confiar nele. Ele é um paizão que nos ama e que muitas vezes testa o nosso coração. Mas sabe por quê? Porque Ele quer nos aprovar. Vai haver livramento para mim e para você. Às vezes a gente pensa que a vida com Deus é uma sala VIP. Não é. É uma jornada muitas vezes de lutas, de dificuldades. Mas eu posso te garantir, vai valer a pena. O choro, a gente está num período de choro. Vai durar uma noite, mas a alegria vai vir pela manhã. Ei, não desanime diante das situações que você está vivendo. Pastor Hernandes Dias Lopes disse certa vez: o sofrimento é a escola superior do Espírito Santo, que nos ensina as maiores lições de vida. Eu e você estamos fazendo uma escola superior. E o melhor de tudo é que o mestre é o Espírito Santo de Deus. Por isso que a Bíblia diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Deus vai te dar livramento. Mas vai ser necessário que você marche. Deus falou para o povo: marcha. Engraçado, um grande escritor chamado Machado de Assis falou: a vida sem luta é um amorto no centro do organismo universal. As lutas vão vir, mas elas vão nos equipar para os novos níveis que eu e você vamos viver. Ei, nível de maturidade, nível de intimidade, nível de conhecimento, nível de revelação, nível de ousadia. Deus se prepara. Igreja do Senhor Jesus. Eu sei que tem gente de todas as igrejas nos acompanhando aqui. Escuta, a igreja do Senhor vai se levantar dessa com tudo, com tudo. Vai haver opressão, vai, mas vai haver libertação.
Vai haver perseguição? Vai. Mas vai haver livramento. O que é que acontece quando seguimos em direção à terra prometida? Você vai ser desanimado, mas Deus vai te dar alegria. Êxodo 16, a partir do versículo 1, diz assim: toda a comunidade de Israel partiu de Elim, chegou ao deserto de Sim, fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do 2º mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne, comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá, recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. No 6º dia trarão para ser preparado o dobro do que recolhem nos outros dias. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer vocês saberão que foi o Senhor que os tirou do Egito. Amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Disse ainda Moisés: o Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Talvez você está desanimado e pensando lá atrás: na época que eu podia ir para a igreja, pastor, na época que eu saía de casa. Posso te dizer uma coisa? Você já parou para pensar que muitas vezes o diabo tenta trazer um passado para o nosso coração, para que a gente pense que lá atrás está sendo melhor do que agora? Pelo amor de Deus, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A igreja do Senhor está compartilhando a fé como nunca compartilhou antes. Eu não estou dizendo que eu estou feliz com tudo que está acontecendo e que quero conduzir. Não é isso não, você sabe disso. Mas eu vou te dizer, eu aprendi a viver o hoje. Deixar o amanhã para trás, viver o hoje. Por isso que a gente não está parado aqui. A gente tem dificuldade para botar no YouTube isso, aquilo outro, mas a gente está levando a palavra. Vamos continuar levando, vamos levar. A gente não vai parar não. Não deixa o diabo te enganar e te mostrar um passado que parece melhor do que o presente, do que o futuro que você vai viver. Não. Talvez hoje a gente vê que parece que está um deserto. Pastor, parece que está todo mundo para o deserto. Parece, mas é justamente no deserto que Deus nos capacita. É justamente no deserto que Deus faz coisas miraculosas acontecerem. É justamente no deserto que Deus nos promove. É justamente no deserto que a gente está passando para chegar na terra prometida. Ei, o deserto não é o nosso lugar, é só um lugar de passagem, porque nós estamos indo em direção à terra prometida. Quem sabe, escuta, para pensar. Quem sabe você não estava vivendo uma vida de acomodação. Como é que estava a sua vida com Deus? Fala sério. Como é que estava a sua vida com a igreja? Como é que estava a sua vida de ministerial, de compartilhar fé? Como é que estava? Ei, chegou o momento da gente entender que o diabo quer desanimar a gente com tudo isso. Pastor, porque eu queria estar... Ei, escuta, somos a igreja. A gente está com centenas aqui no meu Instagram. Deve ter outras milhares de pessoas pelo Instagram da igreja. Eu acho que o YouTube está funcionando, deve estar funcionando aí. Ei, deixa eu te dizer, são milhares e milhares de pessoas que estão sendo alcançadas. Daqui a pouco eu vou fazer um convite para você. Ei, daqui a pouco eu vou fazer um convite para você se entregar a Jesus. Daqui a pouco eu vou fazer um convite para você voltar para Jesus. E sabe o que vai acontecer? Você vai tomar a sua decisão. Eu quero que você entenda. O diabo pode tentar desanimar a sua vida, mas a alegria do Senhor é a sua força. Você tem que se alegrar. Você tem que entender que isso vai passar. Você só não pode desistir. Olha para mim, não desiste. Eu vi a história de uma mulher. Estava reunida com seus amigos e ela já tinha uma certa idade. E ela disse assim: se a gente fosse comparar os joelhos de todo mundo aqui, os meus joelhos têm mais cicatrizes do que o de vocês. E ela disse: sabe por quê?
Porque eu caí e me levantei muitas e muitas vezes durante a minha vida. Uau! Chegou a hora de você se levantar. Em nome de Jesus, eu sei que o diabo tenta colocar tanta coisa na nossa mente. E agora? Como vai ser trabalho? E agora? Estão falando de recessão. Escuta, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Escuta a voz do Espírito hoje. Levanta a cabeça. Não deixa o diabo te desanimar com notícias que estão sendo vinculadas. Você tem que se levantar e acreditar que o seu Redentor está vivo. Ei, o seu Redentor vive. Por fim, ele vai se levantar. Nada pega Deus de surpresa, gente. Deus continua no controle de tudo. Existe a dor, existe a opressão, existe a perseguição, existe, mas Deus é maior do que tudo, porque maior é quem está em nós do que quem está no mundo. Não deixa o diabo botar você para baixo. Entenda quem você é. John Maxwell certa vez disse: é difícil voar alto como águias quando se vive como um peru. Você não é peru, pelo amor de Deus. Você é uma águia. Hoje eu quero que você entenda: tem libertação para você, tem livramento para você. Ei, também tem a capacidade do Senhor sendo derramada para você se levantar e se alegrar. Ei, tem alegria. Você não vai ficar choramingando, você não vai. Não, Deus está com você. Posso te trazer uma notícia maravilhosa. Sabe qual é? O povo chegou lá. O povo chegou na terra prometida. Quando eles chegaram lá, as dificuldades pararam, pastor. Não, eles tiveram que derrotar vários inimigos e eles derrotaram. Mas eu só quero que você entenda que o povo não ficou no deserto. Nós não vamos ficar no deserto. Tem uma canção que ela fala muito ao meu coração. Eu creio que vai falar ao seu coração também. Talvez você não está entendendo nada do que está acontecendo, mas saiba, vai valer a pena. A opressão tem vindo, mas a libertação também. A perseguição tem vindo, mas o livramento também. O desânimo tem vindo, mas a alegria também. No fim de tudo, ei, vai dar certo. Vai valer a pena.